Sejam bem-vindos, então, à resolução do exercício 7. Agora nós vamos resolver essa álgebra de blocos que está ilustrada aqui, certo? Então, a primeira parte é resolver essa álgebra de blocos. Antes de nós resolvermos essa álgebra de blocos, é importante nós vermos os blocos de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou redesenhar essa álgebra de blocos, ou esses blocos aqui, de uma forma que fique mais fácil de ser resolvida. Então, a gente vai dar uma espichada, nós vamos fazer esse caminho aqui, que eu vou chamar de verde, que é o caminho que vai ser, na realidade, o caminho direto do sistema. Que é esse caminho aqui. Ó. Eu vou endireitar esse caminho, vou colocar os bloquinhos associados a ele, G2. Tem uma bolinha aqui. Depois G3. Indo até Y. E tem uma bolinha aqui, então eu preservo as bolinhas, eu tenho que preservar todas as bolinhas, que são os pontos de soma, e todas as bifurcações. Eu só estou dando uma endireitada, como se eu pegasse o sistema e desse uma puxada nele. Desse uma puxada, e aí eu deixei alinhado, digamos. E aí eu vejo que depois dessa soma aqui, tem uma bifurcação. Essa bifurcação vai ser aqui. Ó. Então, eu vou fazer em azul. E aí nós temos o bloco G1 nessa bifurcação, entrando aqui, sendo somado nesse ponto. Então, vamos chamar isso aqui de soma A e soma B. Essa aqui é a soma A. E essa aqui é a soma B. Vou pôr o B para cima. E a bifurcação vou chamar de 1. E essa aqui eu vou chamar de 2. A bifurcação 1 é essa aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa do lado de lá. Vou colocar, então, a outra bifurcação 2, que é na saída de G3. E retorna para a bolinha B. Então, essa aqui é a bifurcação 2. Ou seja, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente redesenhei essa álgebra aqui, esses blocos, redesenhei desse jeito aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos duas opções. Nós podemos deslocar a bolinha, que é a soma e a bifurcação, não são intercambiáveis. Então, eu sou obrigado a deslocar para poder resolver, porque não tem como eu resolver de dentro para fora. Eu vou deslocar essa bifurcação para cá, junto com a outra bifurcação. Bifurcações vizinhas são intercambiáveis. E vou deslocar também essa soma para cá, onde eu vou ter somas intercambiáveis. Essa é uma alternativa. Eu poderia fazer apenas uma alteração e depois resolver e assim por diante. Mas eu vou fazer dois deslocamentos. Um deslocamento de bifurcação do ponto 1 para o ponto 2 de bifurcação e um deslocamento da soma B para a soma A. Então, essas duas alterações que nós vamos fazer aí. Então, a primeira coisa, então, vamos lá fazer as duas bifurcações, dois deslocamentos, melhor dizendo. Se eu fizer o deslocamento, eu transformo a minha vida em algo muito mais fácil. Então, vamos ver o que a gente vai colocar aqui dentro desse quadrado. Eu fiz esse deslocamento aqui. Ó. Ou seja,
eu peguei a bifurcação 1 e desloquei em direção à bifurcação 2. O que eu tenho que colocar dentro desse quadrado? Ô, professor. A mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo. Professor. Vou fazer um caminho. Diga. Não daria para fazer aquele cálculo do paralelo do G1 com o G2, do G3 com o G4? Sim, dá para fazer, desde que eu pegue, eu tenho que fazer pelo menos um deslocamento. Eu sou obrigado a fazer pelo menos um deslocamento, porque se eu não fizer esse deslocamento, eu não consigo resolver o problema, porque eu não consigo fazer uma álgebra interna de blocos. Pelo menos um deslocamento eu sou obrigado a fazer. Então, eu estou fazendo da forma mais rápida, mas existem outras formas de fazer. Então, vamos fazer aqui, ó. Esse é o deslocamento da soma. Observe o seguinte, ó, só para depois a gente volta a discutir isso. G1 antes não passava por G3, a bifurcação era antes de G3. No momento que eu desloco para cá, ele vai passar por G3. Logo, o sinal vai passar por G3 e eu tenho que ter um antídoto a esse G3. O antídoto a esse G3 é dividir G1 por G3. Aí eu tenho a mesma situação de antes. Embaixo, de forma análoga, G4 entra aqui nesse ponto B sem passar por G2. No momento que eu desloco o B para A, ele vai passar por G2. Quando ele vai passar por G2, ele vai ser multiplicado por G2. Para ter um antídoto a G2, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por G2. Então vai ser G4 sobre G2. Agora fica muito fácil resolver isso. Por que fica fácil? Esses dois blocos, esse aqui e esse aqui, estão em paralelo. Então, eu poderia fazer simplesmente assim. Ó. Vou fazer passo a passo. Não precisa ter todos esses passos, naturalmente, porque dá para fazer isso de cabeça. G1 sobre G3 mais G4 sobre G2. E agora é simplesmente fazer a álgebra de blocos de um feedback, que é simplesmente caminho direto sobre o caminho do laço. Então, o caminho direto é G2, G3. G3 e G2, não. Esse é o caminho direto. E o caminho do laço é 1. Como é mais, vira menos. O caminho do laço. Então, o caminho do laço, G3, G2, G1, G3, mais G4, G2. O caminho do laço é dar a volta. O caminho direto é esse aqui, ó. O caminho do laço é esse aqui que eu faço a volta e retorno para o valor. Esse é o caminho do laço. E aí, rearranjando, nós chegamos, então, simplificando, dividindo ali a função final, G3, G2, 1 menos G1 vezes G2 vezes G1, menos G3 vezes G4. Que é o cancelamento, né, do G2 com esse G2, e assim fica a resposta dessa malha de controle, ou dessa álgebra de blocos. Alguma dúvida?
O ponto-chave, eu tenho que sempre procurar olhar a malha, descobrir o caminho direto e ver as retroalimentações. E resolver de dentro para fora. Professor, eu entendi o que você fez, mas não daria para resolver direto na primeira malha, porque o G1 está em paralelo só com o G2 e o G3 em paralelo só com o G4. Daria para fazer assim? G1 está em paralelo com o G2, não. O G1 ele não está paralelo com o G2, ele está em feedback. Ah, tá. Ó, se tivesse... paralelo é tudo no mesmo sentido. Ó. Tem que seguir leis de trânsito. As leis de trânsito, tu não pode ir na contramão. Tem que seguir as setinhas. O G1 e G2 estariam em paralelo se o fluxo fosse daqui, aqui, essa bolinha fosse uma bifurcação e aqui fosse uma soma. Certo? Mas não daria para usar aquela regra que tu fez do caminho direto e caminho interno com G1 e G2? Direto, se tu observares, o caminho direto está certo aqui. Ó. G2, G3 é o caminho direto. Tanto é verdade que o caminho direto está aqui perfeitamente ilustrado. Ó. O caminho direto está G3, G2. E aí, o caminho do laço, tu podes, nesse caso, sim, também usar. Que se tu olhares aqui, tu vai chegar a um resultado similar. Tu tem dois caminhos de laço. Tu tem o caminho de laço desse ponto para cá, que envolve G2, G1, que gerou esse aqui. E tu tem o outro caminho de laço, que é o G3, G4. O outro caminho de laço aqui. Que aí seria G3 vezes G4. Mas seguramente tu ia ficar pensando, será que é isso mesmo? No caso, entendeste? Entendi. Tem um caminho de laço aqui e tu tem um caminho de laço aqui. Né? E aí... Então, são diferentes formas. É o somatório dos caminhos dos laços, mas com o deslocamento tu não tem a menor dúvida, certo? Ficou tranquilo? Tranquilo. Álgebra de blocos. Antes de resolver uma álgebra de blocos, o que nós fazemos? Nós respiramos profundamente 3 vezes. Limpamos a mente de qualquer pensamentos escusos. E aí vemos como a coisa se encaixa. Se eu começo a sair gerando aqui, ali, ali, a chance de eu me perder por aí é muito grande. Certo? Uma outra alternativa de resolver isso seria apenas um deslocamento, resolvia a álgebra. Todas elas levam o mesmo resultado, desde que devidamente feitas, corretamente feitas. O segundo álgebra de blocos, então. A segunda álgebra de blocos, ela é interessante, ela é parecida com aquilo que nós fizemos em aula, né? Ela é parecida com o que nós fizemos em aula no tocante o deslocamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, observem que eu quero a função de transferência de R para Y. Se eu quero a função de transferência de R para Y, essa entrada aqui de D para Y é como se ela não existisse. Então, esse ramo não existe para a álgebra de blocos de R para Y. Assim como, quando eu quiser a função de transferência de D para Y, essa variável R não existe.
ela não existe para a álgebra em si. Não quer dizer que o R não afete Y. R afeta Y, assim como D afeta Y. Mas no momento que eu faço a álgebra de blocos, daquela variável para aquela outra variável que me interessa, nesse momento que eu faço a álgebra de blocos, é como se essas variáveis não têm nenhuma correlação, elas são independentes, é como se aquela outra entrada fosse zero. É parecido com aquilo que nós fizemos na linearização. Então, vamos fazer isso. Eu vou começar primeiro respondendo a próxima questão. A próxima questão, que é essa aqui, ó. A função de transferência de D para Y. A função de transferência de D para Y, se nós olharmos, eu quero esse ponto de partida para Y. Então, é como se não tivéssemos nada em R. Como o R e essa malha de cima que aparece aqui em cima, essa malha de cima não tem nenhuma setinha daqui para cima, só de cima para baixo, o fato de eu querer a função de transferência de D para Y é como se toda essa parte aqui de cima aqui desaparecesse. Porque ela é afetada apenas pelo R e não é afetada pelo D. Então, a álgebra de blocos que eu tenho que resolver, nesse caso específico, ela vai ser bem simples. É como se tivesse apenas essa malha aqui de baixo, G2, C2. Isso. É como se fosse apenas... Eu vou redesenhá-la aqui. C2, G2. O D entra aqui, ó. O D entra aqui, passando por GD. Então, tem um bloco GD aqui. E aqui entra o D. Aqui é o Y. E a malha aqui tem um menos ali, que eu vou colocar esse menos aqui, ó. Observe que nós temos um menos aqui, ó. Esse menos daqui eu posso fazer assim, posso transformar aqui em mais, e aí eu ponho um menos 1 aqui, ó. É o que eu fiz. Certo? Então, eles estão vendo que é soma. Então, nós queremos de D para Y. De D para Y, nós vamos, então, aplicar a regrinha. A regrinha aqui, caminho direto. Caminho direto é GD. Só, o de D para Y só passa por GD. Esse é o caminho direto. Vamos fazer. E o caminho do laço? O caminho do laço é esse azul aqui. Ó. O 1 tem que ter lugar cativo. Mais vira menos. Passa por menos 1. Passa por C2. Passa por G2. Logo, a função de transferência é GD 1 mais G2, C2. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Então, observem o passo a passo da álgebra de blocos. Vamos agora resolver o de cima. O de cima é um pouco mais trabalhoso, mas é tranquilo também de ser realizado.
Então, vamos lá. Alguma dúvida em relação à questão 2,2? Se não tivesse essa retroalimentação aqui de baixo, menos um, eu desconsideraria o C2 e o G2, né? Isso, C2. Esse menos 1, ele veio daqui, ó. Eu peguei esse sinal, porque toda vez que ele passa por aqui, ele troca o sinal. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode transformar todas as somas, todas as bolinhas em pura soma, fazendo com que, em lugar de subtrair, é como se eu pegasse e colocasse nessa linha o menos 1. Aí tu nunca vai errar. Nunca vai errar. Sim, mas essa retroalimentação aqui que faz eu considerar o C2 e o G2, né? Isso, exatamente. Porque E esse se ela sinal tiver... aqui, ó, ele passa aqui, ele afeta diretamente Y, mas ele faz a volta na quadra. E se ela tivesse no lado esquerdo? Se a bifurcação fosse aqui, não seria nada, não teria nada. Isso. Porque a bifurcação, a pergunta é a seguinte. Só vou reforçar porque para deixar claro para os colegas. Se essa bifurcação aqui estivesse aqui, a função seria só G2, só GD, só GD. Certo? Ela é com o denominador aquele por causa que a bolinha, que é essa soma, ela vem antes da bifurcação. Então, tu tem um efeito que é o efeito da volta na quadra. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos adiante. Agora, por uma questão de espaço, eu vou dividir aqui em dois pedaços. Só para nós termos espaço para nós podermos trabalhar. Por uma divisão aqui no meio. E a primeira coisa que nós vamos fazer é redesenhar essa malha, considerando que eu tenho aqui uma função T1. Então, digamos, aqui é de R para Z1, por exemplo. Entrando. E eu tenho uma outra que vai daqui e multiplica por T2 e entra e gera o Z2. Certo? Ou seja, eu estou substituindo toda aquela malha de cima por funções que capturam a relação entre as variáveis R e a variável que está efetivamente entrando no loop. Então, vamos redesenhar esse negócio. Vamos fazer aqui a malhazinha com essas funções. R, bolinha, menos C2, aí eu tenho passando por uma função que eu batizei de T1, e depois eu tenho... Isso foi antes, na realidade, desculpe, está errado. Isso aqui é T2. Essa é até mais fácil. Porque a bolinha não precisa nem... Ela já está... Não precisa nem deslocar. Então, só estou redesenhando o que está ali em cima. Só que eu tirei toda aquela parafernália e eu estou só reproduzindo também os sinais de soma e subtração. Aqui é mais.
G2 e é isso. Certo? Então, se a álgebra de blocos fosse essa, eu teria que apenas fazer o quê? Para fazer essa solução, eu teria que deslocar essa bolinha, que está aqui, vamos dar um nome para ela, chamar de bolinha posição B, e aqui é a posição A. Eu teria que deslocar a soma da posição B para a posição A. Para fazer esse deslocamento, eu tenho que fazer T2 dividido por C2. Por quê? Por esse caminho não passa por C2. No momento que eu desloco para cá, ele vai passar por C2. No que ele passar por C2, ele vai ser multiplicado por C2. Então, eu tenho que ter o antídoto ao C2, que é o inverso de C2. Então, reescrevendo, então, mais uma vez, reescrevendo. Eu só tenho que dividir T2 por G2, C2, é C2, não é G2, C2. C2 entrando aqui na bolinha. E aqui embaixo eu tenho T1. Ou seja, as bolinhas vizinhas podem ser colapsadas se eu quiser. Posso alterar a posição delas, porque bolinhas vizinhas são intercambiáveis. E aí, o resto é uma malha clássica retroalimentada. Então, nós temos essa aqui. Vamos resolver cada um desses termos. Então, a resposta para uma mudança de set point, de referência, vai ser igual. Essa primeira parte vamos fazer em preto. Aqui eu tenho 1. Ó. A linha pura e simplesmente é igual a 1. Eu tenho que respeitar o sinal, é menos T1, mais T2 sobre C2. Vezes caminho direto, vamos mudar de cor, vamos passar para verde. Essa aqui vai ser a verde. Que vai ser, então, caminho direto, G2, C2. 1 tem lugar cativo, menos vira mais. G2, C2. Se você... eu não sei fazer esse negócio de menos, mais, eu me confundo. Não tem problema. Faz assim, dá na mesma. Se eu tirasse esse menos daqui e colocasse menos 1 aqui, aí aqui seria menos 1 multiplicado no laço, e aqui seria menos. Menos com menos dá mais, e o resultado é o mesmo, certo? Então, qualquer dúvida que você tiver, faça desse jeito e sempre será o resultado correto. Certo? Então, essa primeira parte, agora, a única coisa que nós temos que fazer é determinar T1 e T2. Vamos determinar T1 e T2. Determinando T1 e T2. Professor, eu tinha ficado com uma dúvida ali no finalzinho, quando o senhor coloca a resultante de cada um dos sisteminhas, a gente tinha falado sempre que quando era multiplicação de matriz, a gente colocava, tipo, seria G2, C2 na frente, né? Ou isso não faz diferença aqui? Sim. Eu sei que nesse caso vai fazer, mas se fosse matriz, faria, né? Sim. Tá. Mas não foi que eu pus aqui, eu pus G2 na frente e C2. Não, mas o que eu quis dizer foi, tipo, a parte verde na frente da parte preta, ou não? É verdade, é verdade. Tu tá totalmente certo.
É que eu deixei assim porque fica mais fácil por as chaves, só por isso. Tá, obrigada. Mas tu está totalmente certo. É que, na realidade, matricialmente, seria isso aí. Seria a troca, né? Isso aí mesmo. Parabéns, é isso mesmo. Esse aqui estaria para cá e o outro estaria para lá, com certeza é isso. Eu fiz assim porque eu queria, só por uma questão de visualização, mas tu está totalmente certo. Mas como a gente está trabalhando com escalares aqui, eu estou assumindo que é escalar, mas se fosse também matricial, aqui embaixo seria a identidade, isso aqui seria a inversa dessa matriz. Muito bem. T1, então. Vamos a T1. Bom. T1, fazer que cor? Fazer preto. Sempre a mesma historinha, né? T1 é a função de transferência, que é de R para Z1. Normalmente a função de transferência a gente faz delta, né? Mas então, para não ficar levando delta para tudo quanto é lado, a gente suprimiu todos os deltas aqui, então é R, mas é sempre uma variação de R, uma variação de delta, que é delta, tá? No caso linear não é problema, no caso não linear faz diferença. Mas isso vai ficar claro para você, né, gente? Então, caminho direto. Caminho direto, eu saio de R e entro em Z1. É 1, caminho direto é 1. Não tem nenhum obstáculo no meio desse caminho. E o caminho do laço? É a mesma historinha aquela. Ah, professor, eu não sei, tá. Coloca o -1 aqui, tira aqui e transforma em mais. E seja feliz. Aí, se é mais ali, então aqui é 1 menos. O caminho do laço começa nesse ponto aqui, ó. Aqui é o ponto de início do caminho do laço. Ele vai fazer isso aqui e voltar até esse ponto. Esse é o caminho do laço. Então, ele vai passar por G1 e C1. Aí, menos com menos vira mais. T1, então, fica 1 mais G1, C1. Isso aí. E o T2? O T2 vai ser parecido com o T1, só que agora vamos passar por C1. Então, vamos fazer o T2. T2, caminho direto. Caminho direto, sai daqui. Antes de mais nada, o T2 é a função de transferência de R para Z. 2. Caminho direto é C1. C1. E o caminho do laço, aí o laço começa aqui, ó. É nessa bifurcação. Aqui que começa o caminho do laço. Até voltar a esse ponto. Então, o início do caminho do laço é aonde tem a bifurcação. A bifurcação que corresponde à saída Z2. Né? Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser G1 passando por -1, passando por C1. Então, se a gente fosse... Mas como é escalar, tanto faz a ordem da multiplicação, mas vamos fazer... Se a gente aprende direito, a gente nunca faz nada errado. Então, T2 fica C1
1 mais C1, G1. Certo? Como é escalar, a gente pode fazer intercambiado ali sem problema nenhum. E o resultado é o mesmo. Aí é só substituir essas expressões de T2 e T1 nessa expressão aqui. E aí cancelar devidamente os resultados, que nós chegamos, então, à expressão final, que é a solicitada. Se a gente substituir, é só substituir G1, C1, menos 1, mais C1, C2, porque o em outras palavras, é só fazer a substituição e a gente chega a essa expressão aqui. Ó. Então é só fazer, aí é pura algebrismo, é só substituir as expressões determinadas, porque aí eu vou colocar em denominador comum, ele já está aqui em denominador comum, mas aqui o 1 não tem, por isso que entrou esse 1 mais G1, C1. O menos 1 é daqui, que é 1, ó, e o outro é C1 sobre C2. Isso aqui tudo sobre G1, C1. Multiplicado aqui por G2, C2 sobre 1 mais G2, C2. Aí, esse menos 1 com esse mais 1, esses dois 1 e menos 1 cancelam. Rearranjando, a gente chega à expressão que é essa aqui. Alguma dúvida? Então, com isso, nós matamos essa álgebra de blocos também. Agora, a próxima questão, ela, digamos, pede para formular ou para substituir naquela expressão anterior G1 e G2 dessa forma aqui. Ó. O mais correto teria sido colocar G1 e G2 igual a um K asterisco sobre tal S mais 1. Esse K asterisco tem unidades. Que é unidades de saída, que é a função de transferência. Unidades que ele teria a unidade de Y sobre unidade de U, que é manipulada. Teria essas duas unidades, a relação de unidades. Quer dizer que esse 1 que aparece aqui, ele tem unidades. E o K que aparece aqui, ele tem unidades contrárias. Ele tem unidades U sobre Y, são as unidades do K. Certo? Quer dizer que a multiplicação desse K com esse 1 que aparece aqui, ó, acaba gerando a multiplicação K vezes esse U1 que aparece, é equivalente K vezes esse 1, a multiplicação desses dois tem unidade adimensional. Isso vai ser importante para essa outra parte aqui, ó, que pede as unidades, tá? Então, cuidado que esse 1 aqui carrega uma unidade e graças a isso nós conseguimos ter consistência, né? Porque se nós olharmos mais adiante, na próxima questão, se pede as unidades. As unidades de beta e tal são unidades de tempo. Então, beta vezes tal vezes S ao quadrado, então eu tenho tempo ao quadrado com o inverso de tempo ao quadrado, essa relação aqui fica dimensional. Beta vezes S já tem a unidade necessária.
Logo, 1 mais K, só que esse K que aparece aqui vai ser multiplicado por 1, que é esse 1 aqui, ó, que não foi representado. E aí essa multiplicação, esse K vezes esse 1 que tem unidade, acaba sendo adimensional. Então, só cuidado em relação a isso, porque na realidade, aonde aparece K aqui, é como se fosse K vezes 1, e esse K vezes 1 é adimensional. Então, a questão ela teria sido um pouco melhor formulada se eu colocasse um K asterisco aqui, e aí então eu teria, onde tem K, onde aparece o K, sempre aparecia K vezes K asterisco. E aí, o K vezes K asterisco seria adimensional, digamos, tá? Então, isso é só por uma questão de unidades. Para o desenvolvimento aqui não faz diferença. Mas eu faria desse jeito. Então, vamos lá. Vamos resolver isso. Tirando esse aspecto, praticamente respondi parte da próxima questão. Então, como G1 é igual a G2, e substituindo na função de transferência, nós vamos ficar dessa forma, aquela anterior, né? Que nós obtivemos. Nós vamos ficar com... Já vou substituir aonde tinha G2, na primeira parte, eu vou substituir por G1, C2, sobre 1 mais G1, C1, vezes G2. Isso aqui é por algebrismo, certo? E aí é 1 mais G1, C2. E aí isso faz com que esse aqui cancele com esse aqui. E aí a função vai ser, então, G ou G1, C1, 1 mais G1, C1. Substituindo, então, agora substituindo as expressões. Nós vamos substituir essas expressões aqui, ó. Então, eu vou criar o laço. O laço é G vezes C, que vai ser, então, 1 sobre tal S mais 1, vezes K beta S mais 1 sobre beta S. E aí, essa expressão aqui, ela é como se fosse laço 1 mais laço. Então, vamos substituir ali. E aí chegamos, então, à seguinte expressão. É puro algebrismo, certo? Como esse denominador, eu vou colocar aqui já direto. K beta S mais 1. Aqui vai ficar tal S mais 1, que multiplicado por beta vezes S. Vou deixar aqui vezes S, fica mais direitinho. Mais K beta vezes S mais 1. Colocando em evidência os termos, nós chegamos, então, à expressão, só coletando o denominador, na realidade. Aí vai ficar beta vezes tal S ao quadrado mais beta vezes S, que aparece nos dois, vai ficar 1 mais K. Peguei o 1 daqui e o 1 daqui. Então, K vezes beta S mais o termo independente fica com K.
que é a expressão aquela que está em cima. Não tem nenhum mistério. A única coisa é o cancelamento em si. Tranquilo? Então, agora, com relação às unidades, como eu disse para vocês, as unidades de beta e de tal são unidades de tempo. Certo? E a unidade de K, por si só, é unidade de entrada unidade de saída por entrada, tá? Então, na realidade, cuidado que aqui ele ficaria inconsistente na expressão. É que na expressão ele é como se ele tivesse sempre multiplicado por 1 que tem unidade. Onde aparece o K é 1 vezes a parte que tem unidade. Então, esse 1 é um com unidade, certo? Então, para a função de transferência, fica meio inconsistente em termos de unidade, mas daí ele acaba ficando correto, digamos assim. Mas cuidado com relação a isso. E o ganho estacionário. A determinação do ganho estacionário, então a função de transferência, chama isso aqui de T de S. A função de transferência T de S é aquela ali. E a gente quer o ganho estacionário. O ganho estacionário dessa função vamos chamar de K maiúsculo, ele é T de S avaliado em 0. Então é só substituir onde tem S por 0, vai ficar K sobre K. Por quê? Quando eu substituir em lugar de S 0, no numerador fica 1K, aqui embaixo também fica K. K sobre K, isso é igual a 1. Então o ganho é 1. Certo? Então, essa é a questão 2.4. Na questão 2.5, eu vou dar uma acelerada, porque como tem bastante coisa para ver ainda hoje, eu já pus a solução aqui e eu vou discutir a solução com vocês para facilitar o entendimento. Então, eu já tenho aqui a solução. Então, vamos discutir essa solução. A primeira coisa que eu deixei até um espaço, nós vamos pegar aquela função de transferência que nós reduzimos e vamos substituir K igual a 1 e tal igual a 1. Quer dizer que a função vai se reduzir a algo do tipo em lugar de ter ela vai ficar só em função de beta. Ela ficou com essa cara aqui, ó. A primeira coisa, logo que nós vamos trabalhar com malha fechada, nós vamos falar de estabilidade. Isso nós vamos explorar na próxima semana, a estabilidade. Mas se eu tenho uma função de transferência de segunda ordem, um denominador de segunda ordem, existe um critério de estabilidade que é suficiente, ele é necessário, mas não suficiente para uma ordem maior, mas ele acaba sendo suficiente para a segunda ordem. Então, para a segunda ordem, para ter estabilidade, basta que todos os coeficientes sejam ou tenham o mesmo sinal. Então, esse coeficiente, o sinal dele é dependente de beta,
esse coeficiente, o sinal dele é dependente de beta. Então, para garantir estabilidade dessa função, ou seja, a convergência, o beta tem que ser positivo. Com beta positivo não zero, positivo, eu tenho o quê? Maior ou igual a zero. Beta maior ou igual a zero, eu tenho todos os polos no semiplano esquerdo. Porque eu não vou ter nenhuma inversão de sinal no denominador. Então, isso é muito comum quando a gente trabalha com funções de transferência de segunda ordem. Basta que nós venhamos a garantir que todos os coeficientes desse polinômio têm o mesmo sinal, que nós garantimos que todos os polos estarão no semiplano esquerdo, logo teremos estabilidade. Como um é sinal positivo, então tem que ter esses dois aqui com sinal positivo, e o sinal deles é dependente de beta. Certo? Então, essa é a base. Então, dá para dizer, a solução é: analise os possíveis comportamentos dinâmicos. Então, quando a gente analisa os comportamentos dinâmicos, nós temos que dizer se o sistema é estável ou instável, quando ele é instável, quando ele é estável, se ele tem a possibilidade de ter polos complexos, se ele tem a possibilidade de ter zeros complexos, ou zeros entre o polo mais próximo da origem e o eixo imaginário. Então, é esse tipo de coisa que é analisado aqui. Então, para a função de transferência ser estável, nesse caso específico, basta que o beta seja maior ou igual a zero. Igual a zero também dá, porque daí a função de transferência seria 1. Certo? Se o beta é maior que zero e o zero menor que zero, zero menor que zero é o zero no semiplano esquerdo. Significa que para isso, o zero, o beta, tem que ser positivo. Certo? Então, para o zero, aqui está errado. Se o beta é maior que zero, aqui estou dizendo o seguinte, na realidade, não é que está errado. Como o beta, para ser estável, o beta tem que ser maior que zero, eu nunca vou ter zero no semiplano direito, porque o zero vai ser sempre menor que zero, porque o zero é o quê? É menos 1 sobre beta. O zero é o que anula o numerador. Logo, o zero vai ser sempre negativo. Logo, não poderá apresentar resposta inversa estável. Certo? Então, estabilidade obriga o beta a ser positivo. Logo, isso implica que o zero sempre será negativo. Então, é essa afirmação aqui. Para apresentar polos complexos, a gente tem que pegar o Bhaskara. Calculando o Bhaskara desse sistema, como o beta é maior que zero, para se ter uma resposta estável, então, para esse termo aqui do discriminante ser menor que zero, que levaria a ter polos complexos, beta menos 1 teria que ser menor que zero. Ou seja, zero entre beta e 1, isso é equivalente, então, né, a essa faixa. Logo, para ter polos complexos com resposta estável, basta que a gente tenha o beta na faixa entre 0 e 1. Se o beta estiver na faixa entre 0 e 1, nós teremos polos complexos com resposta estável. E aí, logo, nós poderemos ter overshoot devido à presença de polos complexos. A próxima questão é verificar se existe a possibilidade de ter overshoot devido ao zero localizado entre o polo mais próximo da origem e o eixo imaginário. Então, a primeira coisa é calcular o polo mais próximo da origem. O polo mais próximo da origem vai ser menos, considerando o beta aqui igual a um valor de... Vai ser, substituindo aqui, então, calculando a Bhaskara, tal, né?
nós chegamos que o polo é menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 1 sobre beta. O polo mais próximo da origem vai ser menos 1 com a parte positiva disso aqui. Então, o polo mais próximo da origem é isso aqui. O zero vai ser sempre menos 1 sobre beta. E eu tenho que verificar se esse cara aqui é maior que esse cara aqui. Arranjando, tá. Logo, para termos overshoot devido ao zero, teria que satisfazer isso aqui. Como isso não satisfaz, logo não será possível ter overshoot devido aos zeros com resposta estável. Então, é simplesmente o ensino médio com álgebra e com análise que você chega a esse tipo de resultado. Alguma dúvida? Ô, professor. A questão também é de forma análoga. Professor, tem uma dúvida. Diga. Para fazer essa análise, não tinha que botar a função de transferência da segunda ordem naquele formato típico dela? Eu posso pôr no formato típico ou não preciso necessariamente. Porque para estabilidade, essencialmente, eu poderia colocar no formato típico, perfeito, e fazer análise usando no formato típico. Funcionaria e estaria correto. A outra alternativa, que muitas vezes para colocar no formato típico envolve muito mais cálculo e algebrismo. Então, comumente, o que a gente faz quando é uma função de segunda ordem? Basta ter os coeficientes com o mesmo sinal. E daí já vem o critério de estabilidade de uma forma fácil, sem a necessidade de calcular polos e tudo mais. E por exemplo, se colocar na forma genérica, tu também vai ter que ter o zeta maior que zero e o tal maior que zero. Diga. Mas se eu botasse na fórmula genérica, o zeta não seria diferente, por exemplo? O zero não seria diferente? O zero em si, na forma genérica, continuaria... O zero é o que anula o numerador, certo? Sim. Ele continua sendo sempre o mesmo valor. Independente do que eu multiplique embaixo para colocar numa forma genérica, ele não modificaria o zero aqui em cima. Porque ele multiplicaria esse termo beta vezes S mais 1. Os dois seriam multiplicados pelo mesmo valor para transformar para a forma genérica. Então, ele não afeta a localização do zero aqui em cima. Porque ela só é dependente da raiz desse polinômio que está no numerador, né? Então, colocando na forma genérica, tu ia criar fatores que tu ia jogar aqui para cima, mas eles não alterariam a localização do zero. Não sei se ficou claro. Sim, entendi. Então, essa questão, esse tipo de questão é assim, você vai analisando e é sempre a mesma historinha, é verificar se tem a possibilidade de estabilidade ou instabilidade, o surgimento de polos complexos que levam ao overshoot devido à oscilação, a possibilidade de surgir resposta inversa e a possibilidade de surgir overshoot devido ao zero. Então, normalmente, a gente divide a questão em 4 itens. O primeiro é referindo-se à estabilidade, o segundo referindo-se à possibilidade ou não de surgimento de resposta inversa, o terceiro devido ou levando em conta a possibilidade de surgimento de polos complexos, e o quarto, a possibilidade de surgimento de overshoot devido à localização do zero. Seguindo essa mesma lógica, nós vamos fazer isso para uma outra função de transferência originária dessa mesma lógica, só que agora, nessa função aqui, nós vamos ter tal e beta iguais. Então, onde tem betas foi substituído por tal.
Na realidade, aqui o correto seria beta igual a tal. Porque daí a expressão está toda ela escrita em tal. Bom, a mesma historinha. O tal tem que ser maior que zero. E o 1 mais k tem que ser maior que zero. Isso aqui, então, implica que, além disso, o k tem que ser maior que zero, porque eu tenho que ter esse coeficiente com o mesmo sinal desse aqui, com o mesmo sinal desse aqui. Ou seja, eu tenho que satisfazer para o primeiro termo ser o primeiro termo sempre vai ser positivo, porque se o tal fosse negativo ao quadrado fica positivo. Então quem pode trocar de sinal é esse segundo termo e esse terceiro termo. Esse segundo termo troca de sinal se o tal trocar de sinal. Eu não quero que troque de sinal, então eu quero que ele seja positivo. Então o tal tem que ser maior que zero. E 1 mais k tem que ser maior que zero também. E, por outro lado, para esse termo sozinho não trocar de sinal, ele também tem que ser maior que zero. Esses dois aqui, o mais restritivo é o k igual a zero, maior que zero. Porque basta que o k seja maior que zero, que 1 mais k vai ser maior que zero. Certo? Então, o mais restritivo é esse k maior que zero. Logo, o critério fica, para ter estabilidade, o tal tem que ser maior que zero e o k tem que ser maior que zero. Como o tal é maior que zero, não será possível ter resposta inversa estável, porque o zero é a mesma justificativa do caso anterior, o zero vai ser menos 1 sobre tal, então é o mesmo item do caso anterior. Surgimento dos polos complexos, a lógica é essencialmente a mesma, se determina o discriminante, se faz a análise e verifica que, nesse caso específico, não é possível k menos 1 ao quadrado ser menor que zero, porque isso aqui vai ser um número positivo. Logo, não será possível ter polos complexos nesse caso. No caso anterior, tinha a possibilidade de ter polos complexos, nesse caso, não tem a possibilidade de ter polos complexos. E agora a localização entre o polo mais próximo da origem e a origem. Simplesmente algebrismo, piriri pororó, e se chega que vai haver, na realidade, o cancelamento e a resposta vai ser a resposta comum. Certo? Ou seja, só um pouco de maromba que se chega lá. Alguma dúvida até aí? Vamos à próxima questão, que eu vou resolver com vocês passo a passo. E aí eu pergunto para vocês, há alguma dúvida? Curiosidade, perguntas?